Bom, então vamos lá. Na aula passada, a gente terminou no assunto de projeção, né? Então, eu quero começar a partir daí. Então, eu cheguei a comentar com vocês um pouquinho sobre isso. A gente só não começou a trabalhar, mas a gente falou sobre projeção de um vetor. Deixa eu pegar outra cor aqui também. Tá, gente, então, o que é uma projeção? Digamos que eu tenho aqui um vetor U e eu tenho um outro vetor que eu posso chamar de vetor V. Nós estamos acostumados a pegar um vetor U ou um vetor V e projetar nos eixos, ou no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z. Isso já é normal. Mas a pergunta é, tá, e se eu quiser projetar o meu vetor U em outra direção, sem ser a direção dos eixos? Ou melhor, se eu tenho aqui dois vetores, U e V, e eu quero projetar o meu vetor U em cima do meu vetor V, como é que eu faço? Claro que depende do que você está trabalhando, isso tem uma aplicação importante, uma aplicação física. Então, a gente chegou a comentar que o que seria essa projeção de U em V? Seria você, na prática, né, pegar aqui o ponto final de U, fazer aqui uma projeção, de modo que seja perpendicular aqui com o vetor V. No caso, eu pararia bem aqui. E a minha projeção de U sobre o vetor V nada mais é do que o vetor que sai aqui da origem, no caso aqui dos vetores, e chega até esse ponto. Então, esse vetorzinho aqui, ó, é o que nós vamos chamar de projeção de U em V. A nomenclatura que a gente vai usar vai ser essa daqui. Eu vou dizer que isso aí é proje, de projeção, do meu vetor U em V. Tá? Então, aqui eu estou falando que eu estou projetando o meu vetor U em cima do meu vetor V, que nessa ilustração é esse vetorzinho aqui que eu quero achar. Então, o nosso desafio agora é achar esse vetor que está aqui amarelinho. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Bom, vocês concordam comigo que esse vetor amarelinho aqui, que é o que eu estou definindo como projeção, ele não está na mesma reta que o meu vetor V? Tinha que estar, né? Justamente para ser uma projeção. Então, vocês concordam comigo que este vetorzinho amarelo aqui, ele é paralelo ao vetor V? Sim ou não? Sim, né? Então, se ele é paralelo ao vetor V, nós aprendemos na aula passada que dois vetores são paralelos se e somente se um é o múltiplo do outro. Então, eu posso dizer que esse vetor amarelinho aqui, já que ele é paralelo ao vetor V, então ele é múltiplo de V. Então, eu posso dizer que esse vetor amarelinho aqui, ele nada mais é do que alfa vezes V. Ou seja, ele é uma constante vezes o vetor V. Então, toda vez que você vai projetar um vetor em cima de outro, esse vetor projeção é um vetor paralelo, ou seja, é um vetor múltiplo daquele vetor onde você está projetando. Então, isso aqui é alfa V. Então, ó, eu posso dizer que a projeção de U em V nada mais é do que uma constante alfa vezes V. Agora, a pergunta é, esse alfa é qualquer constante? Não. Não é qualquer constante, porque se fosse qualquer constante, bastava pegar qualquer vetor aqui, mas não é qualquer vetor. Tem que ser um vetor cujo ponto final forme um ângulo perpendicular aqui, um ângulo de 90 graus, ou π sobre 2 radiano. Então, a minha missão agora é descobrir como calcular esse alfa. Então, é a partir daí que é o nosso desafio hoje. Eu já sei que é alfa vezes V. Agora, que alfa é esse? Já que não pode ser qualquer alfa. Para isso, eu vou utilizar um triângulo. Já que essa projeção forma um ângulo de 90 graus, então eu vou aproveitar isso daqui, essa informação, para trabalhar com este triângulo aqui, já que ele é um triângulo retângulo. E aí, quando eu faço esse triângulo, vou fazer ele separado aqui embaixo, mas a ideia é que seja o mesmo triângulo, eu tenho uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Então, só estou desenhando aqui, mas esse triângulo é esse aqui de cima. Então, para esse meu triângulo aqui, quem é a base dele? Seria a norma desse meu vetor amarelinho. Então, eu vou dizer que a base dele é a norma de alfa V. Quem é a hipotenusa desse meu triângulo? É a norma de U. Então, venho aqui e coloco norma de U. Tá, e agora? Bom,
Apesar de que eu não dei aqui uma informação, mas uma informação muito útil para que a gente vem trabalhando desde a aula passada, é o ângulo entre os vetores. Então, vamos dizer que eu conheço esse ângulo. Vou colocar aqui, ó, ângulo θ. Então, se esse daqui é o ângulo θ, ele está bem aqui, o ângulo θ. Então, olha só, eu estou aqui, vamos supor, né, que eu conheço esse ângulo θ. Apesar de que a gente vai ver que no final a gente nem vai usar esse ângulo θ, tá? Mas vamos dizer aqui que esse ângulo θ é o ângulo entre os dois vetores, então se ele aparece aqui, então ele está bem aqui. E já que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, eu posso aplicar minhas relações métricas, inclusive a do cosseno. Então, por esse retângulo aqui, eu sei que cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é a norma de α vezes v, dividido pela hipotenusa, que é a norma do vetor u. Lembrando que o meu objetivo é achar essa constante α, então é ela que eu vou isolar. Então, para isolar ela, eu vou multiplicar os dois lados aqui pela norma de u. A gente aprendeu na aula passada que a norma de α vezes v é a mesma coisa que módulo de α vezes norma de v, então já vou usar essa propriedade também. Então, vai ficar módulo de α vezes a norma de v igual a norma de u vezes cosseno θ. Então, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi multiplicar os dois lados pela norma de u, por isso que aqui ele aparece bem aqui do lado do cosseno, aqui ele cancela, e bem aqui a única coisa que eu fiz foi tirar o alfa da norma, mas quando eu tiro, ele fica módulo de alfa. Aqui no nosso desenho, eu estou considerando que o meu alfa ele tem o mesmo sentido do vetor v. Se ele tem o mesmo sentido, é porque esse alfa é positivo ou negativo? Positivo. Claro que não impede uma outra situação, por exemplo, se o vetor v estivesse para cá, e aí na hora que eu projetasse, é claro que a projeção ficaria um vetor no sentido contrário. Aí nesse caso o alfa seria negativo. Não tem problema nenhum, mas eu não estou perdendo generalidade com isso, em considerar que o alfa é positivo aqui. Então, já que eu estou considerando que o alfa é positivo, esse módulo aqui é a mesma coisa que alfa. Então, vou deixar alfa aí. Além disso, gente, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar os dois lados pela norma de v. Quando eu faço isso, vai ficar assim. Ó, aqui eu vou multiplicar os dois lados pela norma de v. Então, do lado esquerdo vai ficar alfa, sem o módulo agora, que eu já justifiquei que ele é positivo, vezes norma de v ao quadrado, igual, aí do outro lado vai ficar norma de u, norma de v, cosseno θ. Está aqui. Lembrando que eu quero achar o alfa. Então, eu vou isolar o alfa aqui. Só que essa expressão aqui não lembra alguma coisa a vocês? Norma de u vezes norma de v vezes o cosseno do ângulo entre eles. Lembra o quê? Produto interno, né? Ou produto escalar. A gente aprendeu que o produto interno de u com v, ele é calculado como norma de u vezes norma de v vezes cosseno θ, que a gente provou lá pela lei dos cossenos, né? Então, isso daqui, ó, você lembra que isso daqui é a mesma coisa que produto interno de u com v. A gente também aprendeu isso aqui, ó, que a norma de um vetor ao quadrado é a mesma coisa que o quê? Falando em produto interno. Vocês lembram? Isso, é o produto escalar de v com ele mesmo. Então, isolando o alfa, eu vou ter essa expressão aqui, ó, alfa é igual a isso daqui, mas isso daqui é esse produto escalar, então vou colocar u escalar v dividido pela norma de v ao quadrado, que é a mesma coisa que produto interno de v com v. Então, olha só que interessante. Para você achar a constante alfa, basta você calcular dois produtos internos. Aí perceba que aqui sumiu o meu ângulo. Então, você nem precisa necessariamente do ângulo θ, que é o ângulo entre os vetores. Porque daqui para cá ele some, né? Eu usei aquela minha expressão para partir daqui para cá. Então, no final, se você tem dois vetores, para você achar essa constante alfa, você vai fazer esse produto interno aqui, de u com v. Você já sabe como calcula isso daí. Depois, você vai fazer o produto interno de v com ele mesmo. Aí você calcula isso daqui. Gente, produto interno, o resultado dele é um vetor ou é um escalar? É um escalar, né? Por isso que é também produto escalar. Então, isso daqui é um escalar, dividido por um escalar. Então, aqui você tem um escalar. A alfa é um escalar.
Depois que você acha o alfa, não acaba aqui. Porque, na verdade, o que você quer achar é a projeção de U. A projeção de U é um vetor. Mas, da feita que você achou o alfa, ficou fácil achar a projeção. Ó. Porque quem é a projeção? É esse escalar alfa vezes V. Só que o escalar alfa você já sabe quem é. É isso daqui. Então, no final, você vai calcular isso daqui. Isso vai te dar um número. Vai te dar 2, 3, 1,5, π. Vai te dar um valor. Esse valor que tu achar aqui é o valor que tu vai simplesmente multiplicar pelo vetor V. Aí esse vai ser a projeção do vetor U no vetor V. Entenderam como é que a gente fez? Entenderam a demonstração? Como é que a gente chega até aqui? Vocês vão decorar isso daqui? Não, né? Ninguém vai decorar. O pessoal vai entender como é que chega e vai chegar na hora da prova. Então é isso mesmo. Tá, então agora que a gente já sabe, eu vou simplesmente usar essa expressão, mas pelo menos você já sabe de onde vem. Então, ó, lembrando que eu vou usar primeiro essa, depois que eu usar essa, eu vou usar essa daqui, que a gente já tinha definido desde o início. Então, agora que a gente já sabe, é só aplicar. Então, até que você já sabe, né, como a gente tinha aqui um vetor em azulzinho, um vetor vermelhinho, e aí eu queria saber como é que eu calculo esse vetor aqui, projeção. E a gente já tem, agora que a gente já tem a fórmula, né, ali, a gente vai usar para chegar nesse exercício aqui, nessa solução. Então, calcule a projeção de U, o vetor esse daqui, sobre esse vetor V. Então, uma aplicação bem direta. Então, exercício. O meu vetor U é o vetor I mais 2J. E o meu vetor V é o vetor 3I mais J. Pronto. Então, ó, eu só preciso disso. Ah, pessoal, eu preciso do ângulo entre os vetores? Não, não precisa. Apesar de que, se você tem aqui dois vetores, você consegue achar o ângulo entre eles, né? Isso a gente usou na aula passada. Mas aqui, o que ele quer, na verdade, é a projeção do meu vetor U sobre o meu vetor V. Então, para eu saber, eu tenho que calcular aqueles produtos escalares. Primeiro de U com V e depois de V com N mesmo. Aí você vai dizer, ah, professor, mas eu não gosto de trabalhar assim, com essa base canônica aqui, I, J, K, não gosto. Eu prefiro trabalhar naquele jeito que a gente estava trabalhando antes. Não tem problema. Se você quiser trabalhar antes, ó, é só transformar. Ó, repare que aqui, gente, apesar do problema não dizer, mas subentende-se que eu estou no plano cartesiano, tá? Não estou no espaço. Então, você tem duas coordenadas mesmo. Então, se aqui eu tenho duas coordenadas, quem é a primeira coordenada aqui? É 1, né? Já que só aparece o I, então na frente do I tem o 1. Então, 1. E a segunda? 2. Então, esse aqui é o vetor 1, 2. Agora, o vetor V. Que vetor é esse? Em X, ele é quanto? É 3. E em Y? 1. Então, está aqui. São esses vetores U e V. Agora, eu vou calcular aqueles produtos escalares. O primeiro produto que eu vou fazer é o produto de U com V. Aí, como é que você faz produto escalar? Para quem não lembra, você pega a primeira coordenada do vetor U e multiplica pela primeira do vetor V. Então, vai ficar 1 vezes 3. Vou colocar aqui. 1 vezes 3. Mais, agora a segunda. 2 vezes 1. Então, você vem aqui, ó, 2 vezes 1. Isso vai te dar 3, aqui é 3, aqui é 2, 3 mais 2, 5. Então, guarda essa informação. Segunda informação que eu vou buscar é o produto escalar de V com ele mesmo. Então, vou escrever bem aqui. Produto escalar de V com ele mesmo. Então, eu venho aqui, ó, a primeira coordenada de V é 3. Então, vai ficar 3 vezes 3. E aqui vai ficar 3 vezes 3. Mais, agora aqui, 1 vezes 1 de novo, já que é V com ele mesmo. Então, 1 vezes 1. Isso aqui vai te dar 9 mais 1, que é 10. Professor, o que eu faço com isso agora? Eu divido, né? Eu divido para achar a minha constante alfa. Pelo menos é isso que está aqui, ó. É isso que a gente provou aqui, ó. Nosso objetivo é achar essa constante alfa aqui que está no primeiro quadro para vocês. Então, para achar a constante alfa, a gente teve que calcular esse produto interno e agora a gente vai dividir por esse outro produto interno. Então, vamos voltar para cá. Então, ó, a minha constante alfa vai ser isso sobre isso, ou seja, 5 sobre 10. Então, venho aqui e coloco 5 dividido para 10.
Aí isso aqui dá para simplificar por 5, então vai ficar 1 sobre 2. Então, já achei a minha constante alfa. Agora, para eu achar o vetor projeção, não termina aqui. Mas agora é fácil, basta eu pegar essa constante que eu achei e multiplicar por quem? Por U ou por V? Por V, né? Porque eu estou projetando U em cima de V, então tem que ser um múltiplo de V. Então, eu vou pegar esse vetor V e multiplicar por meio. Então, a minha resposta final vai ser isso aqui, ó, projeção do meu vetor U sobre V é igual a alfa vezes V. Mas quem é alfa? É meio. Então, vai ficar meio vezes o meu vetor V. Meu vetor V é esse aqui, ó, 3, 1. Então, eu escrevo aqui 3, 1. Como é que eu multiplico mesmo o escalar com o vetor? Basta eu pegar o escalar e multiplicar em cada coordenada. Então, vai ficar meio vezes 3, 3 sobre 2. Meio vezes 1, 1 sobre 2. Então, esse meu vetor aqui, vetor projeção, vai ser o vetor 1,5, né? 3 sobre 2 e meio. Então, com isso aqui, a gente encerra. Essa aqui é a nossa resposta final. Agora, se você quiser desenhar, seria até interessante para você enxergar o que está acontecendo. Então, vamos fazer aqui no plano cartesiano esse desenho para a gente entender o que isso quer dizer, né? Então, ó, vou fazer aqui o plano cartesiano, x, y. Aqui no plano cartesiano, eu vou desenhar o vetor U e o vetor V. Então, para eu desenhar o meu vetor U, está bem aqui, ó, o meu vetor U é 1 em x, 2 em y. Então, vou marcar aqui 1 em x e 2 em y. Vamos dizer que 1 está bem aqui. Esse aqui é 1. Vamos dizer, então, que o 2 está bem aqui. Então, o meu vetor V, no caso, meu vetor U, desculpa, é um vetor que sai da origem e chega nesse ponto aqui. Então, esse daqui é o meu vetor U. Vou deixar o vetor U aqui. Agora, eu vou fazer o meu vetor V. O meu vetor V, em x, ele é 3, em y, ele é 1. Então, vou marcar 3 aqui em x. Isso aqui é 1, aqui é 2. Vamos colocar aqui o 2, o 3 está aqui. Vamos dizer que 1 está bem aqui. Tentando manter aqui a proporção. Então, o ponto que eu marco é esse ponto bem aqui. Então, o meu vetor V é o vetor que sai aqui da origem e chega nesse ponto. Estou chamando aqui de vetor V. Tá? Então, olha só. Aqui eu tenho o meu vetor U, aqui eu tenho o meu vetor V. O meu vetor projeção é esse vetor bem aqui, ó. Ele sai da origem e chega nesse ponto. Que ponto é esse? 1,5 em x, meio em y. Então, venho aqui e vou marcar 1,5. 1,5 está mais ou menos por aqui. Esse aqui é 2, aqui é 1. 1,5. Então, esse daqui é o 3 sobre 2. Aí eu marco esse ponto. Em y é meio. Vamos dizer que o meio está bem aqui, ó. Aqui que é o meio. Então, o meu ponto que eu quero achar é esse pontinho bem aqui, ó, gente. Esse ponto aqui é o ponto que vai me dizer do meu vetor projeção. Quem é o vetor projeção? Ele sai da origem e chega nesse pontinho bem aqui. Então, vou fazer aqui o vetor saindo. Então, esse aqui é meu vetor projeção. Lembrando que, obviamente, o vetor projeção ele tinha que estar na mesma reta que o vetor V, porque ele é paralelo a V. Ele é um múltiplo de V. Agora, esse pontinho aqui é um pontinho que, junto com esse aqui, ó, faz uma reta perpendicular. Então, se eu fosse projetar aqui, esse meu vetor U, ele ia chegar nesse ponto aqui. Então, perceba ó, que quando eu pego esse pontinho aqui, que é o ponto final do vetor U, e faço uma projeção perpendicular aqui em cima do meu vetor V, vai dar justamente esse meu vetor aqui que eu coloquei ele de verde, que é o vetor projeção. Ou seja, até visualmente, a gente conseguiu enxergar aqui o que a gente esperava, né? A gente esperava que a gente ia ter um ângulo em cima do meu vetor V, e esse ângulo, ponto final dele, formando aqui um ângulo de 90 graus com o vetor V. Então, é isso que está acontecendo. Alguma dúvida? Tudo certinho? Já sabe a fórmula? Já sabe a aplicação? Já sabe enxergar? Então, na hora da prova, né? Esqueceu a fórmula, é só fazer ali, rapidinho, já chegou na fórmula, rapidinho aplica e acabou. Então, não tem muito mistério. Bom, então, agora sim, com isso a gente encerra o assunto da aula passada e a gente vai entrar no assunto de hoje. Então, o que a gente vai falar hoje? Ainda sobre vetores.
A gente vai ficar falando sobre vetores hoje, ainda tem quarta-feira, ainda é vetor. Ah, professor, ainda tem coisa para falar de vetor? Tem muita coisa para falar ainda. Em especial, hoje a gente vai falar sobre a equação da reta e a equação do plano. Então, esse que é o assunto principal de hoje. Então, vou até mudar aqui de slide. Vou abrir aqui o outro. Então, basicamente, a aula de hoje, que é a aula número 5, ela vai ser esses dois assuntos principais. Vai ter a equação da reta e a equação do plano. Então, eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte vai falar sobre a equação da reta e a segunda parte vai falar a equação do plano. Mas, para isso, eu preciso primeiro que vocês entendam o problema aqui, né? O que a gente quer, afinal. Então, vamos falar primeiro de equação da reta. Então, olha só, qual é o problema aqui por trás disso? O nosso desafio hoje, porque veja, a gente iniciou a nossa aula com um desafio, né? Qual era o desafio? Eu queria achar um vetor projeção, ou seja, eu tinha dois vetores, e aí o meu desafio era pegar um vetor que fosse a projeção de U sobre V. Qual é o nosso novo desafio agora? Nosso novo desafio é o seguinte, você tem uma reta, vou dizer aqui uma reta aqui, ó. Essa reta aqui eu vou chamar de reta R, claro que ela é infinita, né? Não é só um segmento, isso aqui continua para lá e para cá. Então, imagina que você tem uma reta R. A minha pergunta é, como é possível eu achar uma equação para essa reta? Ou seja, será que teria como eu descrever essa minha reta sem desenhar, só de uma forma algébrica, só usando expressões matemáticas? Ou seja, será que eu teria como te dar aqui um código x igual a tanto, y igual a tanto, z não sei o quê, e esse código aqui vai remeter a uma reta como essa, sem desenho nenhum? Esse é o desafio de hoje. Esse é o desafio da aula de hoje. Tá, como é que a gente vai fazer isso? É claro que não tem como a gente fazer uma equação da reta, ou seja, uma equação que vai te dar, que vai descrever todos os pontos de uma reta sem nenhuma informação inicial. Que não tem como, né? Eu falo assim, a mesma coisa que falar assim, adivinha para mim essa reta. Não, eu tenho que te dar algumas informações para você chegar na reta. Então, eu vou te dar algumas informações e você vai me dizer se essa informação é suficiente ou não para te dar a equação da reta. A primeira informação é um ponto. Então, digamos que eu te dei um ponto da reta. Então, está aqui. Eu te dei esse ponto P0 aqui na reta. É claro, a reta tem infinitos pontos. E outra, nem todos os pontos que estão no espaço ou no plano pertencem à reta, não é verdade? Por exemplo, esse pontinho aqui fora, ó, se eu disser que esse aqui é o ponto A não pertence a essa reta, tá? Mas tem pontos que pertencem. Esse ponto que eu fiz aqui, ó, P0, ele pertence à reta. Então, digamos que eu te dei as coordenadas do ponto P0. Aí as coordenadas dele são, sei lá, x0, y0, z0. Bora dizer que a gente está no espaço. Então, ou seja, eu te dei um ponto. Te dei aqui, ó, 3 coordenadas de um ponto que está na reta. Aí eu te pergunto, será que isso é suficiente para você achar a equação dessa reta? O que vocês acham? A resposta é não. Por quê? Porque só dizer um ponto da reta não é o suficiente, porque essa reta não é a única que passa por esse ponto P0. Não é verdade? Por exemplo, eu poderia fazer uma outra reta aqui, ó, nessa direção, que aqui está meio torto, mas vamos falar aqui, ó. Se eu fizesse outra reta assim, não ia estar passando pelo ponto também? Ia. Então, se eu fizesse outra assim, ia passar pelo ponto. Então, só esse ponto não é suficiente para mim para eu dizer exatamente qual é a reta que eu quero, que é essa reta R. Porque, na verdade, por esse ponto P0 não passa uma única reta, passa várias outras retas, infinitas retas passam por esse ponto. Tá, então eu vou precisar te dar uma segunda informação. Essa segunda informação que eu vou te dar é um vetor. Ou seja, vamos dizer que você conhece um ponto da reta, que é o ponto P0, e você conhece um vetor. Mas que vetor é esse? Não é qualquer vetor. É um vetor assim, ó, por exemplo. Digamos que eu te dei esse vetor bem aqui, ó. Vetor U. Só que esse vetor aqui não é qualquer vetor. Nós vamos chamar esse vetor aqui de vetor diretor. Por que vetor diretor? Porque é o seguinte, ó, digamos que eu te dei dois vetores. Te dei esse vetor U,
esse vetor V, deixa eu pegar outra cor. Aí, digamos que eu te dei esse vetor aqui, W. Digamos que eu te dei esse vetor aqui, esse bem aqui, ó. Esse outro vetor aqui, vou chamar de vetor, sei lá, A. Pronto. Olha só, gente. Intuitivamente, bora ver como é que está a intuição de vocês. Eu quero usar um desses vetores aqui para me ajudar a achar essa reta aqui. Que vetor vocês usariam? O U, V, o W ou o A? O U, né? Por que o U? Porque o U ele é paralelo à minha reta R. Ou melhor, o meu vetor U ele tem a mesma direção da minha reta R. O que significa que o vetor U, por exemplo, poderia posicionar ele aqui em cima da reta, que ele ia ficar todo em cima dela, ou seja, ela seria uma reta suporte para ele. Então, esse vetor U aqui, que desses vetores que eu coloquei, é o único que tem a mesma direção da reta, é o que nós vamos chamar de vetor diretor. Diretor porque ele dá a direção da reta. A direção dele é a mesma direção da reta. Então, esse vetor U aqui, a gente vai chamar de vetor diretor, e é ele que nós vamos usar para achar a equação da reta. Ó. Então, os outros aqui não interessam. Então, lembrando, você já tinha um ponto P0 da reta, agora eu te dei um vetor diretor dessa reta. Se eu digo que ele é... Se eu te dou esse vetor, significa que eu te dei as coordenadas dele. Então, bora dizer que a coordenada dele é A, B e C. Pronto. Gente, entenda uma coisa, tá? Por mais que eu coloque aqui, por exemplo, x0, y0, z0, mas aqui eu quero dizer que são valores obtidos, que são valores que a gente conhece, tá? Então, por exemplo, na hora do problema, o ponto vai ser 3, 2, 0, menos 1, π 14. Então, isso aqui eu quero dizer que são pontos conhecidos nossos. A mesma coisa aqui, estou dizendo que eu estou te dando a informação desse vetor U. Então, eu estou te dando as três coordenadas dele, a coordenada A, B e C. Então, nada disso daqui é uma variável. Tudo isso são constantes aqui fixas, ok? Mas que eu estou representando de forma geral. Tá, agora a pergunta é a seguinte. Já tenho um ponto da reta e eu te dei um vetor diretor, ou seja, um vetor que tem a mesma direção dessa reta aqui. Agora, de novo, como é que eu acho a equação da reta? Não é fácil, né? Mesmo que eu te dei duas informações. Eu te dei o ponto P0 e te dei o vetor U. Aí eu falo, com esses dois, já é suficiente achar a equação da reta? Resposta sim, já é suficiente. Como? Aí já é o problema, né? Não é tão trivial assim. Tá, então, eu vou precisar de alguma estratégia usando só essas duas informações para obter a equação da minha reta. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. O que é uma equação da reta, gente? É uma equação que descreve qualquer ponto da minha reta. Então, vamos pegar um ponto qualquer aqui da reta, ponto P. Vamos colocar esse ponto P bem aqui, ó. Esse ponto P é um ponto geral da reta. Então, as coordenadas dele vão ser coordenadas gerais. Então, vou chamar de x, y, z. Ó, isso aqui está variando. Porque isso aqui é um ponto qualquer da reta. Podia ser aqui, poderia pegar aqui, aqui, poderia pegar para cá, tanto faz. Tá? Então, esse aqui é um ponto geral. Bom, pegando aqui um ponto geral da minha reta, eu consigo formar um vetor. Que vetor eu posso gerar aqui? Posso formar um vetor que sai do meu ponto P0 e chega nesse ponto P. Então, estou formando aqui um novo vetor. Esse vetor aqui é o vetor P0, P. Ou seja, é um vetor que sai do ponto P0, que é um ponto conhecido, até o ponto P, que é um ponto geral. Gente, qual é a semelhança, ou seja, qual é a relação desse novo vetor que eu fiz, P0P, com o meu vetor U? Qual é a relação entre eles? Eles são o que entre si? Eles são paralelos, porque se o vetor é um vetor diretor, se ele tem a mesma direção da reta, então esse vetor aqui ele é paralelo a U. Então, se eles são paralelos, mais uma vez, quer dizer que eles são iguais a menos de um múltiplo, né? Ou seja, um é múltiplo do outro. Então, isso significa, ó, usando esse nosso raciocínio aqui, que o meu novo vetor que eu fiz aí, que é o vetor P0P, ele é paralelo ao meu vetor U. O que significa isso? Significa que o seu vetor P0P ele é igual a um múltiplo vezes U.
Esse múltiplo a gente estava usando o alfa. Eu vou usar o t agora, que vai ser nosso parâmetro. Mas tanto faz eu usar alfa aqui, beta, tanto faz, tá, gente? Só estou usando o parâmetro que a gente vai usar aqui, o parâmetro t. Então, ó, esse vetor aqui, P0P, é igual a um parâmetro, uma constante t vezes u. Mas como é que eu obtenho esse meu vetor P0P? Ou seja, se você tem dois pontos, como é que você define um vetor que sai de um ponto e vai para o outro? A gente já viu isso aqui também. Basta você pegar a coordenada do ponto final e subtrair da coordenada do ponto inicial. Foi isso que a gente fez? Quem é o vetor AB? É o ponto B, o AB é o ponto B menos o ponto A. Aí você define um vetor AB. Então, nesse caso aqui, ó, esse vetor aqui, ele é definido como sendo o ponto P, que é o ponto final, menos o ponto P0. Então, isso é igual a isso. Então, P menos P0 é igual a T vezes o vetor U. Então, o meu ponto P, que é um ponto da reta, vai ser o meu ponto P0, que é um ponto da reta que eu já sabia quem era, mais T multiplicando o meu vetor U. Gente, vamos perceber o que está acontecendo aqui. Olha só. O meu ponto P0 eu já tinha. Isso aqui é uma constante. Eu tenho os valores dele. O meu vetor U eu também já tinha. Então, essa expressão aqui, essa igualdade, ela está me dando o valor de um ponto P qualquer da minha reta. Esse T aqui, ele é só um parâmetro. Ele é uma coisa que está variando. Por exemplo, se o T igual a zero, isso aqui vai ficar o vetor nulo, e eu vou estar justamente que o P é igual a P0. Então, quando o parâmetro T é zero, onde é que eu estou na reta? Eu estou aqui, ó, em cima do ponto P0. Conforme o parâmetro t ele vai variando, eu vou andando por essa reta aqui. Então, por exemplo, quando t igual a 1, eu passo daqui para cá, por exemplo. Quando t igual a 2, passo para cá. Quando t igual a 3, para cá. Quando t igual a menos 1, eu passo para cá. E assim por diante. Então, essa expressão aqui, ela está me dando todos os pontos da minha reta, que era o que eu queria. Então, basta você variar o parâmetro t. Claro que esse t aqui ele é um parâmetro real, tá? T é um número real, e conforme t está variando, você consegue preencher toda essa reta aqui. Então, essa equação aqui, ela já me dá todos os pontos P de uma reta R, que é aquela que eu coloquei ali. Então, esta equação aqui, ela já é uma equação que nos dá o que a gente estava procurando, uma equação da reta. Essa equação aqui, eu vou chamar de equação vetorial da reta. Tá? Então, ó, isso daqui eu vou chamar de equação vetorial. Equação vetorial. Ou seja, se eu te dou um ponto P0, se eu te dou um vetor U, como é que vai ficar a equação vetorial da reta? Basta você pegar o ponto P0 e somar com o parâmetro t multiplicado com o vetor U. Isso aqui já vai te dar a equação da reta. No caso, a equação vetorial. Existe só essa equação aqui? Não. O que a gente usa mais não é nem essa daqui, são as outras, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, mas a partir dessa equação, que é a equação vetorial, eu consigo chegar nas outras. Então, o que eu vou fazer a partir daqui? O meu ponto P era esse ponto aqui, ó, era o ponto x, y, z. Então, ao invés de eu escrever P, eu vou escrever isso aqui, x, y, z, bem aqui. Já o meu ponto P0 é esse daqui, ó, são as coordenadas x0, y0, z0. Então, é isso que eu vou colocar aqui no lugar do P0. T é um parâmetro t, vou deixar t, e o meu vetor u é esse vetor aqui, ó, ABC. Então, no lugar do vetor u, eu vou colocar as coordenadas ABC. Então, eu vou substituir cada um conforme as coordenadas aqui que eu coloquei. Vou fazer isso no primeiro quadro. Bom, então, o P, vou repetir aqui a nossa equação, só para eu não ter que ir lá e voltar, mas a nossa equação era isso daqui, ó. Opa, P0 mais T vezes U. Ok, mas quem é o P? P é um ponto geral, eu estou chamando ele de x, y, z. Então, vou colocar aqui x, y, z. Quem é o ponto P0? É o ponto x0, y0, z0. Mais t é t,
vezes o meu vetor U. Estou chamando aqui de A, B, C. Aqui tanto faz a anotação, tá, gente? Porque, de qualquer forma, isso aqui são elementos que têm 3 coordenadas. Então, vou deixar tudo em parênteses mesmo. Poderia deixar tudo naquela outra formulação lá. Mas vou deixar assim. Enfim, então P é x, y, z, P0, x0, y0, z0, e o meu vetor U é o vetor ABC. Só que isso aqui é uma igualdade, né? Então, olha só, eu vou operar isso daqui. O que é pegar um parâmetro t e multiplicar por um vetor? É a mesma coisa que eu pegar esse parâmetro e multiplicar com cada um desses. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar x, y, z igual, aqui eu vou repetir, x0, y0, z0, mais, e aqui eu vou multiplicar. Então, vai ficar t vezes a, t vezes b, t vezes c. O que mais dá para fazer aqui? Eu não estou somando esse elemento com esse elemento, os dois são do R3, então posso somar em cada coordenada. Então, vai ficar x0 mais t vezes a, y0 mais t vezes b, z0 mais t vezes c. Então, vai ficar assim, xyz igual a x0 mais t vezes a, na primeira coordenada. Na segunda, y0 mais t vezes b. E na última, z0 mais t vezes c. Tudo certinho até aqui? Beleza. Só que, como eu falei antes, isso aqui é uma igualdade. Então, para dois vetores serem iguais, eles têm que ser iguais em cada coordenada. Então, x tem que ser igual a x0 mais t vezes a, y tem que ser igual a y0 mais t vezes b, e z tem que ser igual a z0 mais t vezes c. Então, com isso, eu não vou obter 3 equações, uma para x, x igual a isso, outra para y, y igual a isso, e outra para z, z igual a isso daqui. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Para x vai ficar x igual a x0 mais t vezes a. Para y vai ficar y0 mais t vezes b. E para z vai ficar z0 mais t vezes c. Então, eu obtive 3 equações. Essas 3 equações também me dão a equação da reta. Para cada parâmetro t, ó, porque x0, y0 e z0 são números conhecidos. A mesma coisa a, b, c. Então, para cada parâmetro t, eu obtenho um valor para x, um valor para y, um valor para z. O t tem que ser o mesmo, tá? Então, por exemplo, se o t é 1, você tem que jogar um aqui e um aqui. Aí vai te dar um ponto, x, y, z. Depois você joga t igual a 2. Você tem que jogar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aí depois vai achar x, y, z. Ah, professor, posso colocar aqui t igual a 2, aqui t igual a 1, aqui t igual a 0? Não, porque você não vai achar um ponto da reta. Tá? Então, da feita que você escolhe um parâmetro, você joga nas 3 equações para você achar um ponto da reta. Então, essas daqui, ó, essas 3 equações, é o que nós vamos chamar de equações paramétricas. Equações paramétricas da reta. Paramétricas porque tem a ver com parâmetro, tá, gente? Parâmetro t. Para cada valor do parâmetro t, você vai achar um ponto da reta, ponto x, y, z. Então, pronto, isso aqui é uma outra forma de você expressar uma reta. Então, por exemplo, ao invés de você expressar a reta desenhando, você pode expressar isso daqui. Né? Por exemplo, eu falo assim, vou mostrar isso aqui. Eu falo isso aqui para você, ó. Isso aqui, x igual a 1 mais t, y igual a 2 menos t, z igual a, sei lá, menos 1 mais 3t. Então, hoje, por exemplo, você pode sair da aula, aí você pode fazer algo desse tipo aqui e mostrar para alguém. Aí a pessoa vai falar assim, o que é isso? Aí o que você vai falar? É uma reta. Né? Porque realmente isso aqui é uma reta. Né? Isso aqui, ó, são as equações paramétricas da reta.
Aí vai pensar, é mesmo? Então, que reta é essa? Você vai falar, bom, essa reta aqui é a reta que tem o ponto 1, 2 e menos 1 e tem a mesma direção do vetor. Que vetor? Vetor 1, menos 1 e 3. Porque, ó, vamos comparar esse exemplo que eu dei, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. Ó, então, digamos que eu te dei essas equações paramétricas aqui. Aí eu te pergunto, qual foi o ponto P0 que eu usei aqui para originar essas equações? Vamos voltar para cá. Ó. Vamos comparar. As constantes que não têm o parâmetro t multiplicando elas são as constantes do ponto P0. Né? Então, no caso, x0, y0, z0. Então, aqui, ó, o x0 é 1, o y0 é 2 e o z0 é menos 1. Então, um ponto dessa reta aqui, que seria o ponto que originou essa reta, seria o ponto 1 em x, 2 em y, menos 1 em z. Então, esse ponto aqui é um ponto dessa reta. Tanto que o ponto que é o ponto que vai originar a reta por meio das equações é o ponto que ocorre quando o parâmetro é 0. Ó. Se você zera t, vai ficar 0, 0, 0, vai ficar 1, 2 e menos 1 mesmo. Agora, se eu te perguntar assim, me diz aí um vetor diretor dessa reta aqui. Como é que você pode fazer? Bora voltar para cá. Para você achar as coordenadas do vetor diretor, basta você olhar para as constantes que estão multiplicando o t. Então, por exemplo, na primeira aqui do x, esse a é a primeira coordenada do vetor diretor. Então, t vezes a. Esse b é a segunda e esse c é a terceira. Então, a gente vai olhar para as constantes que estão multiplicando com t. Então, nesse caso aqui, por exemplo, qual é a constante que está multiplicando com esse t aqui? É 1. Então, o meu vetor diretor, que eu estou chamando aí de vetor u, na primeira coordenada, ele é 1. Aqui, gente, qual é a constante que está multiplicando esse t aqui? Menos 1. Já que é em y, então vai ficar bem aqui, ó, na segunda, menos 1. E aqui? 3. Então, está aqui, ó. Eu te dei aqui a equação, as equações paramétricas de uma reta, e você achou para mim um ponto P0 e um vetor diretor. Só existe esse ponto na reta? Não. Existem infinitos pontos. Existe só esse vetor diretor? Não. Qualquer múltiplo desse é vetor diretor também. Mas já aqui, ó, lendo aqui as equações, você já obtém pelo menos um ponto e pelo menos o vetor diretor, que foi o que usaram, né, para chegar até aqui. Aí, então, se alguém te perguntar, que reta é essa aqui já? Aí você fala, é a reta que passa pelo ponto 1, 2 e menos 1 e tem a mesma direção do vetor 1, menos 1 e 3. Então, olha que legal, né? Então, não precisei desenhar nada. Só coloquei aqui a expressão. Aí, então, agora o seu cérebro ele vai olhar para essa expressão aqui, ó. Aí ele já vai enxergar uma reta no espaço. Aí ele vai imaginar já o pontinho no espaço, ele vai imaginar o vetor diretor e já vai fazer a reta. Né? Naturalmente, já espontaneamente. Você vai olhar para ele e já sabe, é uma reta. Né? Então, pronto. Então, essas aqui são as equações paramétricas. Lembrando que isso não invalidou a equação vetorial, tá? Você pode usar tanto uma quanto a outra sem problema nenhum. Existe outro tipo de equações que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Não acabou ainda. Né? Digamos, ó, que nós chegamos aqui e eu quero formar um novo tipo de equações. O que eu posso fazer aqui ainda? Olha só, gente. Eu não comentei com vocês que esse parâmetro t tem que ser o mesmo para as três equações. Você não pode jogar um parâmetro aqui e outro aqui e outro aqui. Não pode, tem que ser o mesmo. Então, esse parâmetro t sempre vai ser o mesmo para as três equações. Se ele vai ser sempre o mesmo, olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar o parâmetro t. Eu vou isolar o parâmetro t na primeira equação, vou isolar aí na segunda e vou isolar aí na terceira. Vocês vão ver o que vai acontecer. Escrever assim, isolando t. Como é que vão ficar as minhas equações paramétricas? Vamos lá, me ajudem aqui. Eu quero isolar o meu parâmetro t. Então, aqui vai ficar x menos x0, certo? Esse x0 eu quero que ele apareça do outro lado, vai ficar x menos x0. E esse a que está multiplicando o t vai dividir. Então, vai ficar x menos x0 dividido para a, igual a t. Aí eu venho aqui e escrevo x menos x0 dividido para a igual a t.
Isolei na primeira equação. Mas eu poderia fazer o mesmo nas outras, né? Então, aqui ó, ficaria y menos y0 dividido para b, igual a t de novo. Y menos y0 dividido para b, igual a t. Eu faço a mesma coisa com a última equação, vai ficar z menos z0 dividido para c, igual a t. Agora que eu isolei nas três equações, lembra que o parâmetro t é o mesmo. Se ele é o mesmo, então posso dizer que essa fração aqui é igual a essa, que é igual a essa. Então, quando eu faço isso, eu obtenho isso daqui, ó, x menos x0 dividido para a é igual a y menos y0 dividido para b, que é igual a z menos z0 dividido para c. Então, essas daqui ó, é o que nós vamos chamar de equações simétricas. Então, você já sabe, né? Se eu pedir, faça para mim as equações paramétricas, é aquele outro caso lá. Se eu pedir, faça equações simétricas da reta, estou falando desse daqui. Então, equações simétricas da reta. Cada caso pode lhe ajudar de alguma forma. Por exemplo, esse caso aqui da equação simétrica, ele é muito útil para você saber se um ponto ele faz parte ou não da reta. Porque para um ponto fazer parte de uma reta, ele teria que satisfazer essa equação aqui, né? Então, por exemplo, bora pegar essa reta aqui, desse meu exemplo, e bora transformar ela para uma equação simétrica. Então, nesse caso, vou apagar aqui, tá, gente? Só porque eu preciso de espaço, queria no mesmo lugar aqui. Então, essas são as equações paramétricas. Como é que ficariam as equações simétricas para essa reta aqui? Ficaria x menos x1, dividido para 1, então vai ficar assim mesmo, igual y menos y2, y menos 2, dividido para menos 1, vou colocar menos 1 aqui, igual, aqui, z mais 1 dividido para 3. Z mais 1 dividido para 3. Então, essa aqui seriam as equações paramétricas, essa aqui já seriam as equações simétricas, mas é a mesma reta. As duas descrevem a mesma reta. Essa daqui é muito útil para você ver se um ponto ele faz parte ou não de uma reta. Por exemplo, se eu te perguntar assim, olha, o ponto 1, 2 e menos 1 faz parte dessa reta aqui, como é que você vai descobrir? Você pega o ponto 1, esse primeiro aqui é em x, joga aqui no lugar do x, vai ficar 1 menos 1, dá quanto aqui? 0. Então, a partir do momento que esse aqui deu 0, todo mundo tem que dar 0, porque não é uma igualdade aqui. Bora ver se vai dar. O y é 2, joga o y2 aqui, 2 menos 2 dá quanto? 0 também, beleza. Agora aqui, z menos 1, coloca menos 1 aqui, menos 1 mais 1, deu quanto? 0. Deu tudo igual? Deu, então isso aqui faz parte da minha reta. Agora, digamos que eu pegasse, não, o ponto agora é 1, 2 e 2. Aí tá, quando você jogasse no lugar do x, aqui ia ficar 0, aqui no y ia ficar 0, só que olha no z, vai ficar 2 mais 1, 3, dividido para 3, dá 1. 0 é igual a 1? Não. Então, quer dizer que esse ponto não faz parte dessa reta. Tá? Então, isso aí é só uma estratégia aí para você usar, se quiser descobrir se um ponto é ou não na reta, você pode usar logo as equações simétricas. Não quer dizer que você não possa usar essa aqui, você poderia usar também. Você substituir aqui o valor do x, acharia o parâmetro, depois substituir aqui o parâmetro. Então, é só uma forma aí de você usar. E aí, tudo certo até aqui? Já sabe a diferença? Equação vetorial, equações paramétricas e equações simétricas. Então, são 3 formas de você descrever todos os pontos de uma reta, sem você precisar desenhar a sua reta. Basta você ter um ponto da reta e um vetor diretor. Então, vamos voltar aqui para os slides. Então, aqui, só um resuminho, que a gente acabou de fazer no quadro. Aqui eu mostro, que nem eu mostrei no quadro, vai aparecer daqui a pouco para vocês. Ó, desses 4 vetores aí, a gente já sabe quem é o vetor diretor, é o vetor U, que é o vetor vermelhinho, Ele é o único que você pode deslocar ele de modo que ele fique na mesma direção aqui da sua reta R.
Então, isso nós vamos chamar de vetor diretor. A partir disso, nós obtemos 3 tipos de equação para a reta. Nós obtemos a equação vetorial da reta, que é essa daqui, que está aqui no quadro. Nós obtemos as equações paramétricas da reta e também, a partir dela, nós obtemos as equações simétricas da reta. Então, aqui são 3 formas de você representar uma reta, sem desenhar. Agora, vamos resolver os exercícios, né? Primeiro, aí, ó. Seja R a reta com a equação dada por. Aí me dá aqui uma equação, né? Escreva um conjunto de equações paramétricas para R. Então, vamos lá. Ele me dá aqui essas equações, x mais 3, dividido para 2, igual y menos 1, dividido para 3, que é igual a z menos 4, dividido para menos 5. Aí ele quer que a partir dessas equações aqui, a gente obtenha as equações paramétricas da reta. Então, vamos começar. Bom, isso aqui você já sabe, por mais que ele não diga, mas são as equações simétricas de uma reta. A partir daqui, como é que você obtém as equações paramétricas? Ó, o próprio nome já diz, equações paramétricas. Então, você precisa de um parâmetro. Mas você sabe que, no caso das equações simétricas, todas elas são iguais ao mesmo parâmetro, que eu vou chamar aqui de parâmetro t. Então, para eu achar as equações paramétricas a partir das simétricas, basta eu igualar cada uma dessas frações por t. Então, por exemplo, eu faço aqui, ó, essa fração igual a t. Aí eu vou achar a equação paramétrica para x. Depois eu faço essa outra fração aqui igual a t. Aí eu acho a equação paramétrica de y. Por último, eu faço essa fração aqui igual a t e acho a minha equação paramétrica para z. Basta fazer isso. Então, venho aqui. Ó, por exemplo, vai fazer um por vez, né? Um de cada vez. Eu vou igualar primeiro essa fração aqui. X mais 3 dividido para 2, eu vou igualar com o parâmetro t. Então, agora basta eu isolar o x. Então, eu vou multiplicar por 2, aqui vai ficar 2t, depois eu vou subtrair por 3. Então, vai ficar x igual a menos 3 mais 2t. Né? Só isolei o x aqui. O 2 apareceu multiplicando, o 3 apareceu aqui subtraindo. Aí, eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Vou igualar agora essa segunda fração, y menos 1 dividido para 3, igual ao parâmetro t. E eu vou isolar o y. Vai ficar y é igual. Aqui vai ficar 3 vezes t e aqui mais 1. Então, 1 mais 3 vezes t. Por último, eu venho z menos 4 dividido por menos 5 igual a t. Multiplico por menos 5, depois aqui vai ficar somando 4. Então, z igual a 4 menos 5t. Gente, só tome cuidado com os sinais. Isso aqui é simples, né? É fácil até você trocar de um para o outro. Mas na prova, digamos, eu poderia colocar assim, aqui 5 e aqui 4 menos z. Mas aí dá no mesmo, né? Só um joguinho de sinal, você chega aqui no mesmo valor. Então, tá aqui, ó, obtive a minha equação para x, para y, para z. São essas 3 equações que formam as equações paramétricas. Então, para finalizar, eu só vou escrever elas juntas, né? Então, ó, x igual a menos 3 mais 2t, y igual a 1 mais 3t, z igual a 4 menos 5t. Essas são as equações paramétricas. Ele não pede na questão, mas eu poderia perguntar para vocês o seguinte, ó, eu poderia te dar essas equações aqui e eu te perguntaria o seguinte, me dê pelo menos um vetor que seja diretor dessa reta aqui, ou seja, pelo menos um vetor que tenha a mesma direção. Que vetor vocês poderiam me dar logo de cara, assim, olhando para essas equações? O vetor 2, 3, menos 5. É um vetor diretor dessa reta. Se eu dissesse, me dá um ponto que pertence a essa reta aqui. Qual você ia me dizer? Menos 3, 1 e 4. Aí se eu te falar agora o seguinte, olha, me dá 10 pontos que fazem parte dessa reta aqui. Como é que você ia fazer? Bastava você o quê? Variar o parâmetro t. Só isso. Faz t igual a 0. Aí vai achar um ponto aqui, menos 3, 1 e 4. t igual a 1. Aí vai ficar menos 3 mais 2, menos 1. 1 mais 3, 4. 4 menos 5, menos 1.
Então, menos 1, 4 e menos 1 é um ponto da reta. Faz o t igual a 2, multiplica. Faz o t igual a menos 1, faz o t igual a, sei lá, 1,5. Enfim, você tem aqui infinitos valores que você pode jogar para t e vai achar infinitos pontos que fazem parte dessa reta. Tudo certo? Tá fácil, né? Essa prova tá fácil, né? Dá para tirar um 9, né? No mínimo 8, né? É isso. Vamos lá. Vou continuar aqui, exercício número 2. Escreva a equação da reta S que passa pelos pontos A e B. Essa daí é interessante, tá? Vou já comentar aqui um pouquinho ela com vocês. Inclusive, eu vou escrever aqui os dados, depois eu comento isso com vocês. Coloco aqui exercício 2. Ponto A é o ponto 6, menos 3 e meio. Já o ponto B é o ponto 4, menos 1 e 5 sobre 2. Pronto. Então, ó, vamos lá. Agora, note que essa questão aqui é um pouquinho diferente. Ele não te dá nenhum vetor. O que ele te dá são 2 pontos que estão na mesma reta. A pergunta agora é, beleza, será que com 2 pontos eu consigo formar as equações paramétricas, simétricas, consigo formar a equação da reta? Consigo. Aí você vai dizer, professor, mas para eu ter a equação da reta, pelo menos o que a gente aprendeu hoje, eu não precisava de 2 pontos. Eu precisava de um ponto e de um vetor. E agora que eu não tenho vetor, só tenho 2 pontos, não tem problema. Porque se você tem 2 pontos de uma reta, você consegue formar um vetor com esses 2 pontos? Esse vetor que você formar, né, são 2 pontos de uma reta, você vai formar um vetor. Esse vetor que você vai formar vai ter a mesma direção da reta? Sim. Então, vai ser um vetor diretor, né, a reta. Então, já que ele me deu 2 pontos, eu falo, não tem problema. Mas eu vou formar um vetor a partir desses 2 pontos. Então, o meu vetor que eu vou formar vai ser o meu vetor AB. Também, ou seja, o meu ponto inicial vai ser o ponto A, o meu ponto final vai ser o ponto B, mas poderia ser o contrário, sem problema nenhum, também você ia formar um vetor diretor. Então, nesse caso aqui, ó, quem é o meu vetor AB? Seria, já que B é o ponto final, eu vou pegar o ponto B e subtrair do meu ponto A. Vai ficar 4 menos 6. 4 menos 6, isso na primeira coordenada. Na segunda, vai ficar menos 1 menos menos 3. Menos 1, menos, aí eu vou colocar o parênteses aqui, por causa do jogo de sinal, menos 3. Agora em Z, 5 sobre 2, menos 1 sobre 2. 5 sobre 2, menos 1 sobre 2. Agora eu vou fazer essa continha, né? 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2. Aqui vai ficar mais, né? Então, menos 1 mais 3 vai ficar 2 positivo. E por último aqui, ó, o denominador é o mesmo. Então, eu vou subtrair 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, 2. Então, pronto. Obtive um vetor. Esse vetor tem a mesma direção da minha reta. Agora que eu tenho... Agora, olha só. Eu tenho um vetor. Aí você vai me dizer, tá, professor, e agora qual ponto eu vou usar? Tanto faz. Eu já tenho meu vetor. Agora, que ponto eu vou usar da reta? Você pode usar tanto o ponto A quanto o ponto B. Tanto faz para você. Então, vamos fazer aqui as equações paramétricas, por exemplo, né? Ou melhor, antes de eu fazer a equação paramétrica, deixa eu fazer aqui a equação vetorial. Nesse caso, como é que vai ser a minha equação vetorial? Vai ficar assim, ó, P igual. Aí aqui eu vou dizer qual ponto eu escolhi, se é o ponto A ou o ponto B. Vamos dizer que eu escolhi o ponto A. A mais o parâmetro que eu estou chamando de T, vezes o vetor diretor. Qual vetor diretor eu estou usando? O vetor diretor AB. Tá? Eu sei quem é o ponto A? Sei, está ali as coordenadas dele. Eu sei quem é o vetor AB? Eu calculei, está aqui o vetor AB. Então, agora, basta eu substituir aqui, e aí eu vou obter minha equação vetorial da minha reta. Agora, as equações paramétricas. Mesma coisa que a gente estava fazendo. Ó, como é que vai ficar a equação paramétrica? Vai ficar
você coloca aqui x, y e z. X, y e z. Quem vão ser aqui, ó, as constantes que não tem o t, que não tem o parâmetro t? Vão ser as constantes do ponto ou do vetor? Do ponto. Em x vai ser 6, em y vai ser menos 3, em z vai ser meio. Então, já vou preenchendo aqui, ó. Em x é 6, em y é menos 3, em z é meio. Agora, as próximas constantes são que eu multiplico com o meu parâmetro t, que são as constantes do meu vetor. Então, em x vai ficar menos 2 vezes t, em y vai ficar 2 vezes t, e em z vai ficar 2 vezes t. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes t, aqui vai ficar mais 2 vezes t, e aqui vai ficar mais 2 vezes t. Então, essas são as equações paramétricas. Se eu quisesse equações simétricas, né, bastava eu isolar o meu parâmetro t. Por que eu achei essa aqui interessante? Porque é muito legal quando você trabalha com os vetores, ou seja, você tem dois pontos, você forma um vetor para fazer aquilo que você quer. Porque até aqui a gente está usando só as aplicações de vetores, gente. Ou seja, com conhecimento assim, que é simples, você começa assim pequeno, aí você começa a construir muita coisa em cima disso. Na sexta-feira agora, teve a monitoria, né, de vocês, teve uma questão lá que eu achei muito interessante, que é, se eu não me engano, ele te dava 3 pontos de um triângulo, né, ou seja, 3 vértices de um triângulo, e aí eles perguntavam assim, olha, me diga quem é o ângulo do vértice A. Só isso. E aí você tinha que descobrir aquele ângulo. Aí como é que você fazia? Usando vetores. Você sabe, né, que para você se você tem 2 vetores, você consegue achar o ângulo entre eles. Como? Fazendo aquela operação. Faz o produto escalar, divide pela norma de um vezes a norma do outro, enfim, aquilo que você já conhece. Mas aí você me pergunta, mas professor, eu não tenho vetor, eu só tenho os vértices. Aí o que você fazia? Você tinha que formar o vetor que sai do vértice A e vai até o vértice B, isso vai te dar um vetor. Depois você formava um outro vetor, saindo do vértice A, indo até o vértice C. Com esses 2 vetores formados, né, você já ia obter as coordenadas dele, aí você conseguia calcular o produto interno, a norma deles, fazia a divisão, achava o cosseno e depois achava o ângulo. Então, eu achei essa questão muito, muito legal mesmo, muito interessante. Por isso que eu fiz questão lá que vocês resolvessem ela na sexta-feira. Ok? Então, é isso. Esse que é legal, você ter pontos, você forma vetores e vai trabalhando, né, em cima disso. É isso que a gente está fazendo até aqui. Alguma dúvida? Tudo certo? Então, vamos continuar, né? Nessa última aí... nessa última, desses 2, ele só pediu assim, escreva a equação da reta. Ele não disse qual. Então, nesse caso, tanto faz. A equação que você for colocar, simétrica, paramétrica. Às vezes, o problema pede. Escreva as equações simétricas, escreva as equações paramétricas. Aí você já não pode ser qualquer uma, né? Tem que ser a que ele pediu. Mas nesse caso, tanto faz. Tudo bem, então vamos para a nossa última parte hoje, né? Nossa aula já tem meia horinha, então dá ainda para fazer aqui nossa última parte, que é a equação do plano. Então, agora que você já sabe descrever uma reta sem usar desenhos, né? Será que você consegue fazer a mesma coisa com um plano? Será que você consegue obter a equação de um plano? Então, é isso que a gente vai ver agora. Vou fazer aqui no segundo quadro. Vamos ver como é que a gente vai fazer a equação do plano. Esse aqui é um novo desafio. Vou escrever aqui, equação . Olha só, gente, a gente tem um novo desafio agora, tá? Qual é o desafio? Como é que eu consigo descrever um plano sem desenhar? Né? Tipo, que plano? Esse plano que está no quadro. É um plano que está inclinado. Né? Digamos que a palma da minha mão aqui diz sobre o plano. É um plano que está assim, na horizontal, é um plano que está assim na vertical, é um plano que está assim inclinado. Ou seja, como é que eu descrevo esse plano sem necessariamente eu desenhar ele? Aí, de novo, eu vou precisar de alguns elementos do plano. Lá na reta, para você descrever uma reta, bastava para você ter um ponto da reta
e um vetor dela, vetor diretor, no caso. Com isso, você já conseguiu descrever a equação da reta. No caso do plano, a primeira pergunta que tem que vir na nossa mente é a seguinte: será que com um ponto do plano, e será que com um vetor do plano, um vetor que tem ali a mesma inclinação do plano, será que eu já consigo obter a equação do plano? O que vocês acham? Sim ou não? Ó, vamos lá. Vamos dizer, deixa eu pegar esse giz aqui, ó. Vamos dizer que esse giz aqui, não sei se, acho que dá para enxergar, esse aqui é o vetor, nosso vetor. Aí tá, digamos que o ponto que a gente tem do plano é o ponto que está aqui no final dele, tá aqui. Então eu tenho um ponto do plano e tenho um vetor aqui do plano. Aí a pergunta é, será que isso daqui já é suficiente para eu descrever o meu plano? A resposta é não. Por quê? A mesma pergunta que eu faço que eu fiz ainda agora. Quantos planos será que passam por esse vetor aqui? Será que é só um plano? Lembra quando eu tinha um ponto, né? Aí eu perguntei quantas retas passam por esse ponto. A gente descobriu que eram infinitas retas. Por isso que só um ponto não era suficiente. Agora, para o plano, você vai perceber que é a mesma coisa. Pega aqui um vetor. Vamos ver quantos planos cortam esse vetor. Obviamente que isso aqui é o nosso plano, né? Então tá aqui, ó. Posso cortar aqui de forma horizontal esse vetor, mas também poderia ter um plano aqui vertical, que também passaria por esse vetor. Também poderia ter um plano inclinado, que também passaria por esse vetor. Ou seja, conclusão, eu tenho infinitos planos cortando esse mesmo vetor. Ou seja, só um vetor não é suficiente para eu obter a equação do plano. Porém, se eu tiver dois vetores que não sejam paralelos, né, que não tenham a mesma direção, ou seja, se eu tiver aqui, ó, dois vetores que não sejam paralelos, aí sim, e um ponto do plano, eu já consigo obter a equação do meu plano. Então, esse que é o desafio. Eu vou obter a equação do plano tendo um ponto do meu plano e tendo dois vetores que estão no plano, mas esses vetores não são paralelos. Tá? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Bom, para facilitar o desenho, né, vamos dizer que o plano que eu estou usando já é o quadro, tá? Então, está aqui, ó, o plano que já está aqui. Claro, poderia fazer outro plano inclinado, mas vou usar aqui o quadro. Então, imagina que eu estou aqui num plano, eu quero descrever esse plano. Para esse plano, eu tenho um ponto e eu tenho dois vetores. Então, imagina que eu tenho aqui. Eu tenho um vetor. Eu tenho um vetor U. Eu tenho aqui um vetor V. E eu tenho esse pontinho aqui, que eu vou chamar de P0. Né? Aí vamos dar nomes aqui. O P0, bora dizer que ele é o ponto x0, y0, z0. Né? O meu vetor U, eu não vou chamar de vetor, só para usar a mesma notação que está no slide, vou chamar de vetor A e vetor B, tá? Só para usar a mesma notação. Aí vamos dizer aqui, ó, que o meu vetor A é um vetor de coordenadas A1, A2, A3. Já o meu vetor B é um vetor de coordenadas B1, B2 e B3. Está aqui. Então, eu tenho esses dois vetores, as coordenadas dele estão aqui embaixo, A1, A2, A3, B1, B2, B3, e eu tenho esse ponto P0. A pergunta é, como é que eu acho uma equação do plano a partir desses três elementos? Lembrando que esses vetores não são paralelos. Então, o que eu vou fazer? Bom, já que isso aqui é um vetor, eu posso posicionar o vetor onde eu quiser. Então, eu vou posicionar esses dois vetores aqui no ponto P0, que é o ponto que eu conheço. Então, quando eu faço isso, ó, vai ficar assim. Então, vamos pegar aqui, colocar o vetor A assim, e já o meu vetor B assim. Se você aumentou o vetor B, tanto faz, gente. É um vetor geral aqui, tá? Então, tá aqui, eu tenho um vetor A e um vetor B. Coloquei eles aqui no meu ponto P0, que é o ponto que eu conheço no meu plano. E agora? Agora eu vou fazer que nem eu fiz naquela hora. Eu vou considerar um ponto P geral desse plano aqui. Então, vamos marcar um ponto P, por exemplo, bem aqui. Esse daqui vai ser meu ponto P. Já que eu tenho um ponto P aqui, que é um ponto P geral, ou seja, a coordenada dele é x, y, z. O que é que eu faço? A mesma coisa que eu fiz na reta. Eu vou formar um vetor que sai aqui do P0 e chega em P. Então, vai ser um vetor mais ou menos assim. Ó.
Tá? Então, esse vetor aqui, de novo, é o vetor P0, P. Claro que esse vetor P0, P também faz parte do plano. Ele está no plano, porque se eu pego 2 pontos do plano e passo um vetor, começando nesse e terminando nesse, é um vetor que vai estar no plano ainda. Então, eu tenho isso daqui. Aí agora, olha só o que eu vou fazer, gente. Eu vou pegar... Sim, então vamos lá. Lembrando, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho meu ponto P0, eu tinha 2 vetores aqui, A e B, e aqui eu marquei um ponto P geral. Desse ponto P geral, eu fiz um vetor que sai do meu ponto P0 e vai até esse pontinho P. E agora, o que eu faço? Desse ponto P, eu fiz aqui ó, uma reta paralela aqui com o meu vetor A e cheguei bem aqui. A mesma coisa, eu fiz outra reta que fosse paralela com o meu vetor B e cheguei bem aqui. Então, na verdade, é como se eu estivesse pegando esse meu vetor B e eu falasse, olha, eu não quero o vetor B em si, eu quero um vetor menorzinho, esse meu vetorzinho azul. Esse vetor azul aqui, ele é paralelo ao vetor B, que estão na mesma reta. Então, eu posso afirmar que esse meu vetor azulzinho aqui, eu posso chamar ele de beta vezes B. Sim ou não? Já que ele é o meu vetor, ele é como se fosse meu vetor B, só que não é o mesmo, porque eu peguei e diminui o meu vetor B, mas ainda é um vetor paralelo a B. A mesma coisa, esse meu vetor verde aqui, ó, gente. Esse meu vetor verde é como se fosse o meu vetor A, só que esticado, que também é múltiplo de A. Esse meu vetor verde, eu vou chamar ele de alfa vezes A. Pronto. Agora você vai dizer, professor, mas por que o senhor projetou assim? Por que o senhor não projetou assim reto, como o senhor estava fazendo antes? Porque, na verdade, eu não estou preocupado em si com aquelas projeções como a gente estava fazendo. A minha preocupação aqui é em formar dois vetores que somados desse meu vetor amarelo. Olha, pode reparar. Esse meu vetor verde aqui, somado com esse meu vetor azul, qual é o resultante que dá? O meu vetor amarelo. Ok? Ó, pode perceber, eu tenho esse meu vetor azul aqui e eu tenho esse meu vetor verde. Se eu fizer essa regra do paralelogramo, ó, projetasse ele aqui paralelo, o meu vetor resultante é esse meu vetor bem aqui. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que esse meu vetor amarelo, ele é a soma do meu vetor verde mais o meu vetor azul. Entenderam? Isso é essencial. Por isso que na hora que eu estava errando, porque na hora que eu estava fazendo o meu beta B e o meu alfa A, por que eu sabia que eu estava errando? Porque a soma deles não estava dando meu vetor resultante. Aí depois que eu olhei assim, eu falei, tem uma coisa errada aqui, porque como é que pode? Esse vetorzão aqui mais o outro vai dar, não vai dar esse vetor, vai dar outro vetor. Aí depois que eu tive que só confirmar ali no material. Mas desse jeito que eu coloquei agora, aí sim, esse meu vetor amarelinho é a soma do meu vetor verde mais o meu vetor azul. É isso que eu vou escrever aqui. Então, ó, P0P, que é o meu vetor, é igual à soma desse vetor mais esse vetor. Alfa A mais beta B. Só que quem é o meu vetor P0P? Mais uma vez, é o ponto P menos o ponto P0. Então, melhorando isso daqui, vai ficar P menos P0 igual a alfa vezes A mais beta B. Isolando o ponto P, meu ponto P vai ser P0 mais alfa vezes o meu vetor A mais o beta vezes o meu vetor B. Isso daqui, vocês já devem saber, é uma equação que me dá qualquer ponto do plano, já que eu conheço o meu P0, já que eu sei quem é o meu vetor alfa e já que eu sei quem é o meu vetor B. Só que agora, perceba que eu tenho dois parâmetros, o alfa e o beta. Então, você joga um par ordenado aqui, alfa, beta, por exemplo, alfa igual a 0, beta igual a 1, alfa igual a 2, beta igual a 5. Aí você vai conseguir obter um ponto do plano. Se você considerar alfa e beta variando de menos infinito a infinito, você consegue obter a equação do plano todo, você consegue preencher o plano todo. Então, isso daqui é o que nós vamos chamar de equação vetorial, só que agora é do plano. Vetorial do plano. Pronto. Tá bom, a partir daqui o resto é fácil, né? Então, a partir daqui você já deve saber como é que eu vou obter a minha equação paramétrica.
Engraçado, né? Eu estava tão viciado a fazer projeção que foi o assunto inicial que eu já estava... Só que nesse caso não é, realmente não era a reta perpendicular. Tá, e agora o que eu vou fazer, gente? Nessa equação aqui, ó, eu vou substituir. Quem é o ponto P? X, Y, Z. Quem é o ponto P0? X, Y, Z, 0. Quem é o vetor A? É o vetor A1, A2, A3. E quem é o vetor B? B1, B2, B3. Então, vou substituir isso aqui. Aí vai ficar X, Y, Z igual a X0, Y0, Z0, mais alfa vezes A1, A2, A3, mais beta vezes B1, B2, B3. Eu vou fazer a mesma coisa agora, ou seja, vou multiplicar o alfa por esses coordenados aqui, o beta por esses coordenados e vou somar todo mundo. Então, agora eu vou fazer mais rápido porque é análogo ao da reta. Então, aqui vai ficar x0 mais alfa vezes A1, x0 mais alfa vezes A1, mais beta vezes B1. Beta vezes B1. Agora, aqui vai ficar y0 mais alfa 2 mais beta B2. Então, y0 mais alfa A2 mais beta B2. Por último, z0 mais alfa A3 mais beta B3. Daqui, gente, eu tenho uma igualdade. Então, dois vetores são iguais se somente se são iguais em cada coordenada. Então, aqui vai ficar x igual a essa coordenada aqui, x igual x0 mais alfa A1 mais beta B1, y igual a y0 mais alfa A2 mais beta B2, por último, z igual a z0 mais alfa A3 mais beta B3. Essas equações aqui você já deve saber, mas nós vamos chamar de equações paramétricas, só que agora é do plano, né? Perceba que para ser do plano, você aparece aqui, ó, coordenadas de dois vetores, tá? E dois parâmetros, o parâmetro alfa e o parâmetro beta. Mas isso daqui nós vamos chamar de equações paramétricas do plano. Então, agora a gente já tem a equação vetorial do plano, nós já temos as equações paramétricas do plano. A partir disso daqui, então, ó, você já é suficiente para você descrever um plano, usando só dois vetores e um ponto. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu te dou essas equações aqui, ó. X igual a 1 mais 2 alfa menos 5 beta. Y igual a alfa menos beta. Z igual a 2 mais 7 beta. Nesse caso aqui, gente, isso daqui, ó, eu já estou descrevendo um plano para vocês. Só que eu estou usando as equações paramétricas. Aí se eu te disser o seguinte, olha, me dá um ponto que faz parte desse plano aí. Que ponto que você ia dizer, nesse caso aí? Isso, o ponto P0, você olharia para os que não tem parâmetro, ou seja, aqui é 1, aqui não aparece, então é 0, e aqui é 2. Então ficaria 1, 0 e 2. Aí se eu dissesse, olha, me dê dois vetores que estão nesse plano. Me dê dois vetores que estão nesse plano. Que vetores você ia me dar nesse caso aí? Ó, o primeiro, como vocês já falaram, é 2, 1 e 0. Então, eu colocaria aqui, ó, 2, 1 e 0. E o segundo?
menos 5, menos 1 e 7. Menos 5, menos 1 e 7. Então, nesse caso, gente, perceba que para você obter um ponto do plano, você tem que escolher aqui um parâmetro alfa e um parâmetro beta. Então, por exemplo, para alfa e beta igual a 0, você vai obter esses pontos aqui. Para alfa igual a 1, beta igual a 0, aí você já ia obter 3, 1 e 2. Para alfa igual a 0, beta igual a 1. Enfim, tem infinitas formas de você calcular usando alfa e beta aí como par ordenado. E aí você obtenha, a partir dessas equações paramétricas, você já consegue obter um P0 e você já consegue obter dois vetores que fazem parte desse plano. Bom, para finalizar, falta pouco, né? Deixa eu voltar aqui para o... Para finalizar, só falta a última equação do plano, que é que a gente vai chamar de equação geral. Acho que tem tempo para a gente falar ainda dela. Vou trabalhar aqui. Olha só, gente, essa última equação do plano é uma equação bem interessante, tá? Você já conhece a equação vetorial, você já conhece as equações paramétricas. Aí você vai dizer, professor, mas as equações simétricas? Ó, nesse caso, a gente não vai trabalhar equação simétrica porque você tem dois parâmetros, né? Então, mesmo que você isolasse o parâmetro alfa, você ainda ia ter o parâmetro beta. Se você isolasse o parâmetro beta, você ainda ia ter o parâmetro alfa, né? Porque a ideia das equações simétricas é que você não tenha ali mais o parâmetro t. Só aparecem mesmo as igualdades e os elementos. Mas ainda tem mais uma equação para o plano. Nessa equação, gente, digamos que você tem só um ponto do plano e você tem só um vetor. Mas esse vetor não é o vetor do plano. É um vetor que é perpendicular ao plano. É um vetor que é ortogonal, é um vetor que a gente chama de vetor normal ao plano. Se você tem um vetor normal ao plano, e se você tem um ponto do plano, isso já é suficiente para você obter uma equação para esse plano. É isso que a gente vai ver agora. Então, olha só. Digamos que você tem aqui um plano. Esse plano aqui, vou chamar de plano π. Você tem um ponto do plano, vamos dizer que é esse pontinho bem aqui, vou chamar ele de... colocar esse ponto para cá, vou chamar ele de P0. Tá? Então, eu tenho aqui o ponto P0. Esse ponto P0 tem as mesmas coisas, vou colocar aqui embaixo. Esse ponto P0 ele tem coordenadas x0, y0 e z0. O outro elemento que eu tenho aqui é um vetor que é normal a esse plano, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus. Esse vetor eu vou chamar de vetor n de normal. E eu sei quem são as coordenadas dele. Eu vou chamar de coordenadas A, B e C, mas são conhecidas, A, B e C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar esse vetor aqui, eu vou colocar ele aqui em cima do ponto P0. Poderia não colocar, mas vamos dizer que ele está bem aqui. Então, bem aqui eu tenho o meu vetor n. Lembrando que esse vetor n, eu tenho as coordenadas dele. E assim como eu tenho também do meu ponto P0. Gente, olha só. Se eu tenho um plano e eu tenho um vetor aqui, ó, que é perpendicular a esse plano, que forma um ângulo de 90 graus com o plano, aí qual vai ser a minha estratégia? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, vou pegar um ponto qualquer do meu plano, digamos que eu peguei esse meu pontinho bem aqui, ponto P, e vou formar aqui, ó, um vetor, que nem estava fazendo, né? Que é o vetor P0P. Aí eu te pergunto, que ângulo é formado entre esse vetor P0P e o vetor normal? 90 graus. Ou seja, qualquer vetor que você tenha no plano, ele sempre vai ser um vetor que é perpendicular ao seu vetor normal. Então, ó, esse ângulo formado aqui é um ângulo de 90 graus. Se eu tenho dois vetores formando um ângulo de 90 graus, o que significa? Aulas passadas, né? Que eles são perpendiculares. O que significa o quê? O que você pode afirmar disso? Que o produto terno é igual a zero. Então, é isso que eu vou usar. Vou fazer aqui. Então, já que eles são perpendiculares, ó, ou seja, o meu vetor P0P é perpendicular ao meu vetor normal. Mas isso ocorre se somente se o produto interno entre eles é igual a zero. Tá, mas quem é esse vetor aqui, P0P? Vamos colocar as coordenadas dele aqui embaixo?
seria o ponto P menos o ponto P0. Quem é o ponto P? X, Y, Z. Então, vai ficar x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Isso é esse vetor aqui, que é o que a gente estava fazendo já. Produto interno com esse outro vetor n, que eu estou chamando de A, B, C. Então, quando eu faço esse produto escalar, isso aqui tem que ser zero. Então, vou multiplicar. Esse vezes esse vai ficar A vezes x menos x0, mais esse vezes esse, vai ficar B vezes y menos y0, mais esse vezes esse, ou seja, C vezes z menos z0. Isso aqui é igual a zero. E agora, ó, vou multiplicar, vou distribuir todos. Vai ficar assim, ó, gente. Vai ficar AX mais BY mais CZ. Aí aqui, ó, mas falta algumas coisas aqui, né? Por exemplo, eu multipliquei A vezes menos x0, então vai ficar menos AX0. Como é menos, e isso aqui são tudo constantes, eu quero que ele apareça do outro lado. Então, do outro lado aqui, vai aparecer AX0 mais BY0 mais CZ0. Tá? Então, a única coisa que eu fiz aqui, ó, foi distribuir essas constantes. Aqui ficou AX, está aqui o AX. Aqui ficou BY, está aqui o BY. Aqui ficou CZ, está aqui o CZ. Só que tem os negativos também. Esses negativos, eu quero que eles apareçam no segundo membro. Então, aqui, ó, ia ficar menos AX0, aqui ficou AX0 positivo. Aqui, menos BY0, aqui ficou positivo. E aqui, menos CZ0, aqui ficou positivo. Só que isso aqui, vocês concordam comigo que esse lado aqui só tem constante, porque o A, o B e o C, ele me dá, é do vetor. E o x0, y0 e z0 também eu tenho, que são os pontos, que são as coordenadas do meu ponto. Então, tudo isso daqui é uma constante só. Então, eu vou chamar isso daí só de D. Então, ó, isso aqui igual a D. Só claro, quem é D? D é AX0 mais BY0 mais CZ0. Então, ó, isto daqui, esta equação aqui, é o que nós vamos chamar de equação geral do plano. Então, toda vez que você vê alguma coisa assim, desse tipo aqui, por exemplo, 3x menos y mais 2z igual a 5. Você já sabe que isso daqui é a equação de um plano. 10x menos 2, não sei o que, é um plano. Né? Então, isso daqui é o que vai te dar a equação geral do plano. Entenderam? Então, com isso, a gente encerra essa parte de equações do plano. Então, para o plano, nós temos equação vetorial, equações paramétricas e equação geral. Bom, nosso tempo já está acabando, então a gente vai deixar o exercício para a aula que vem. E aí, na aula que vem, a gente vai falar também sobre produto vetorial e produto misto entre vetores. Então, é isso. Até quarta-feira a gente se vê de novo.